Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, nesta semana estamos trabalhando as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Hoje veremos a parábola do fariseu e do publicano. E é interessante vermos que o texto começa assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou uma parábola. As parábolas de Jesus tinha um comentarista esportivo que às vezes brincava, né? Quando o juiz errava, isso é sermão encomendado. E Jesus sempre fazia sermão encomendado. Ou seja, ele está falando para pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Pessoas que acreditavam que eram muito justas. Provérbios diz o seguinte: não seja demasiadamente justo. Ser demasiadamente justo é você achar que você é justo o suficiente para merecer todas as coisas. Algumas pessoas têm dificuldade de quando enfrentam alguns problemas na vida, porque falam: mas eu sou bom, eu sou justo, por que comigo? Outras vezes fala: tanta gente ruim, por que foi morrer alguém meu que era bom? Isso são pessoas que, como diz Jesus, como diz Lucas aqui no seu Evangelho, são pessoas que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Esse é um problema das pessoas que são excessivamente justas. Elas confiam demais na sua justiça e acham que ninguém mais é justo, que ninguém mais merece. E aí então Jesus conta esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, o publicano, e não o outro fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É interessante que os fariseus, eles eram membros de uma seita do judaísmo extremamente rigorosa. Eles liam as escrituras, sempre estudavam as escrituras, estudavam a lei, eles seguiam os mandamentos, eles seguiam tudo que a religião mandava. Eles iam ao templo, eles oravam, eles faziam penitências, eles ofereciam sacrifícios e davam o dízimo de tudo quanto ganhavam. Um fariseu, ele era extremamente religioso. E olha, esse homem extremamente religioso, ele está orando no seu íntimo, dizendo o seguinte: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, eu sou muito melhor do que eles. Eles não chegam nem nos meus pés. Olha, eu não sou como os ladrões, eu não sou como os corruptos, eu não sou como os adúlteros, nem como esse publicano. Ou seja, o fariseu, a sua justiça própria era tão grande que ele se achava superior a todos os demais seres humanos. Ele se achava num patamar bem acima. E ele diz mais, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Era um homem extremamente religioso. E mais, ele se orgulhava da sua religiosidade. Ele ia diante de Deus e ele não está orando. O que ele está dizendo o que ele está fazendo é uma declaração: Deus, eu sou tão bom que o mínimo que o Senhor pode fazer é me aceitar. O mínimo que o Senhor vai fazer é me ter ao seu lado, porque é o melhor que o Senhor pode fazer, porque eu sou bom. E Jesus disse que o publicano, ele era um excluído pelos religiosos, porque o trabalho dele, ele era cobrador de impostos. Ele cobrava impostos para o governo romano, e o governo romano dominava os judeus. Ou seja, ele cobrava impostos para a nação dominadora. Por esse motivo, ele era rejeitado, extremamente rejeitado. Ele era um judeu rejeitado pelo trabalho que ele fazia. Mas é interessante que na hora de orar, esse homem rejeitado pela religião, ele tem tanta consciência do seu pecado que ele nem levanta os olhos para falar com Deus, ele não se sente digno disso. Ele, mesmo sem levantar os olhos, ele bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Ele sabia que ele era pecador, ele tinha consciência disso e por isso ele pede misericórdia de Deus. E Jesus diz o seguinte: eu digo a vocês que este homem, o publicano, e não outro fariseu, foi para casa justificado. Por quê? O publicano, ele pediu misericórdia, ele pediu que Deus tivesse misericórdia dele porque ele era pecador. Já o fariseu, ele não tinha nada para justificar. Ele se achava tão bom que ele está dando uma reprimenda em Deus. Senhor, se o senhor me aceitar, o senhor está errado, porque eu sou bom, eu faço as coisas certas. E muitas pessoas hoje agem da mesma maneira. Não se esqueça, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não há merecimento em nenhum de nós, nem em mim, nem em você. Todos nós somos carentes. Por isso, vamos reconhecer nosso pecado, a nossa pecaminosidade e vamos agradecer a Deus pela nossa salvação, sempre pedindo perdão, jamais nos sentindo superiores aos outros. Estamos chegando ao final desta semana, sempre lembrando que de segunda a sexta, às 19 horas, temos os nossos pequenos textos, grandes verdades, e domingo, às 19 horas, temos o nosso culto, a nossa live pelo YouTube da igreja. Então, até a semana que vem, nos veremos lá, se Deus quiser. Fique em paz, bom final de semana e lembre-se disso, somos pecadores salvos pela graça do Senhor Jesus. Até segunda que vem.